E aí galera, tudo bem? Professor Alan de Geografia. Hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre as questões dos Estados Unidos, tá bom? E para iniciarmos a aula a gente vai fazer uma oração e aí sim dar continuidade ao nosso assunto. Bom Pai, querido Senhor, muito obrigado por mais esse dia que nos concede com vida e com saúde. Ajuda, Senhor, que a gente possa entender um pouco mais desse assunto. Nos ajuda a fazer a tua vontade, perdoando, Senhor, nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo, amém. Galera, é o seguinte, quando a gente vai falar de Estados Unidos, nós vamos falar de um país que logicamente ele está localizado aqui na América, por isso que ele tem EUA, Estados Unidos América, ok? Ou USA na linguagem deles, beleza? E aí a gente vai entender um pouquinho sobre essas questões, como que os Estados Unidos está localizado e como que também se deu o processo de colonização dele, tá? Bom, nessa divisão do continente nós temos algumas divisões. Na divisão fisiográfica, os Estados Unidos ele faz parte da América do Norte, tá bom? E aí passamos aí a divisão histórico-social. Os Estados Unidos ele faz parte da América anglo-saxônica. Qual é, professor, a diferença de América anglo-saxônica para a América Latina? Bom, está basicamente ligada ao tipo de linguagem que é descrita ali. A linguagem que é usada por eles ali vem de saxões ingleses, por isso que é chamado de anglo-saxônica, ok? E aí a América anglo-saxônica passou por uma colonização de povoamento. O que foi a colonização de povoamento? É um tipo de colonização onde não há escravidão. Vale lembrar que quando os Estados Unidos eles são formados, o que acontece? Eles vêm, as pessoas que saem de lá da Inglaterra, eles fogem ali de uma perseguição religiosa. Então, dentro desse processo de perseguição religiosa, eles vêm para cá para formar então uma nova nação. Formando uma nova nação, então, eles têm uma colonização de povoamento, onde a ideia naquele momento era fortalecer aquela região. E aí é muito interessante o seguinte, professor, mas todo os Estados Unidos vai ser de povoamento? Não. A parte sul dos Estados Unidos vai ser de colonização de exploração. Tanto é que lá na frente a gente vai ter uma guerra chamada de Guerra da Secessão. Essa Guerra da Secessão ela foi basicamente organizada, né? Ela foi revolucionária para unificar os Estados Unidos, juntar aquele país, ok? E aí a Guerra da Secessão vai ter o norte vencendo esse tipo de guerra, e vale lembrar também que os Estados Unidos, por eles participarem de uma colonização de povoamento, eles vão ter como uma das principais bases ali, eles vão participar do processo de Revolução Industrial. E na segunda Revolução Industrial, os Estados Unidos, na verdade, ele vai ser o precursor, fazendo com que a gente tenha ali a máquina movida a combustão de terra firme, né? Rapidinho. Então a máquina vai ser a combustão a partir do petróleo, tá? É um fato muito interessante que as correntes de produção ela vinha lá dos Estados Unidos. Primeiro com Taylor, chamado de Taylorismo, e depois o Fordismo com a linha de montagem de produção ali, ok? Basicamente o que nós temos para os Estados Unidos na primeira aula é isso hoje, ok? Mas na segunda aula a gente vai ver um pouquinho mais sobre esse país, tá certo? Um abraço, um beijo.